E seja muito bem-vinda a esta live. Hoje eu vou te mostrar quais são os maiores erros que você comete nos seus stories. Essa vai ser uma live 100% mão na massa, uma live prática. Eu quero passar um conhecimento aqui para vocês e eu quero que daqui a 1 a 2 semanas você já esteja deslanchando nos seus stories. Certo? Vamos nessa. São 6 erros que eu separei aqui para vocês. Me falem se tá tudo certo, se estão ouvindo tudo direitinho. Vão entrando aqui, que eu tô animada para passar esse conteúdo para vocês. Vai ser um conteúdo mão na massa, sem enrolação, uma live prática, rápida, para você não cometer esses erros. Porque existe aquela psicóloga, talvez você se identifique, que está se dedicando, que está se empenhando, está dedicando tempo, esforço, está realmente tentando crescer e melhorar aqui no Instagram, mas não está conseguindo. Só que entenda, muitas vezes você está com um tipo de esforço que eu particularmente chamo de esforço burro. Existe um esforço inteligente, existe um esforço burro. Então não basta só praticar, não basta só estar no Instagram. Se a gente partir do princípio que é só postar de vez em quando, é só manter um mínimo de constância e fazer um pouquinho que dá resultado, todo mundo que é constante teria resultado. Então, você percebe que o ponto-chave aqui não é apenas a constância, mas sim a estratégia que está por trás, a intencionalidade que está por trás? Você compreende isso? Se fosse só a prática, motorista de táxi estaria ganhando corrida da Fórmula 1. Mas por que o motorista de táxi não ganha? Porque ele não treina intencionalmente para chegar nesse objetivo de ser o mais rápido do mundo. Então, gravem isso, anota, pega papel e caneta e anota. Não é só a prática que dá resultado, é a prática com intencionalidade, tá? Vão entrando, Ana, uma aluna querida, tá aqui. Beca, Nanda. Vamos lá, vamos falar sobre esses erros, tá? Antes de eu passar esses erros para vocês, eu quero contar um pouquinho sobre a minha jornada na produção de conteúdo nos stories. Eu comecei no digital no ano de 2020. Eu comecei sozinha, sem conhecer ninguém do digital. Eu comecei do jeito que dava. Eu comecei fazendo tudo errado. Eu comecei perdida. Eu comecei frustrada. Eu comecei do pior jeito que eu poderia ter começado. Só que, no final das contas, isso foi muito bom, porque eu consegui aprender, porque eu consegui... Hoje, né, no caso, eu tenho uma clareza de quais erros eu cometia. Hoje eu consigo mostrar esses erros para vocês que vocês não cometam. Então eu também economizo o seu tempo de vida. Eu acelero o seu resultado. Então, eu tenho propriedade para falar sobre a questão dos stories e eu quero te mostrar aqui a prova viva. Eu não quero só que você acredite em mim, eu quero que você veja que eu, Camila, comecei assim como você. Então, você vê aqui que esse é um print dos meus stories de agosto de 2020. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que é... Deixa eu só fechar os comentários para vocês focarem aqui comigo na aula, tá? Observem que em agosto de 2020, que foi quando eu comecei, eu estava muito empolgada. É tipo quando a gente começa uma dieta nova, né? Ai, tô empolgada, eu vou começar uma dieta nova, agora eu vou seguir a risca, agora eu vou fazer tudo que a Nutri mandou e eu vou treinar não sei quantas horas por dia, eu vou tomar suco verde. E você tá jurando que você tá arrasando, passa 1 a 2 semanas, você já chuta o balde, coloca o pé na jaca e já pede um iFood no final de semana. Meu processo foi tipo isso. Então, eu comecei em 2020, em agosto, no mês de agosto, sendo muito constante, muito animada, muito motivada, postando pra caramba. Só que aí você vê que em setembro não tem quase nada de stories. Então, eu era inconstante. Você observa que no mês de agosto eu até estava aparecendo. Tem vídeos meus aqui. Só que a forma que eu aparecia não era uma forma muito bem apresentada. E aí eu quero que você observe a diferença de como eu aparecia antigamente e como eu apareço hoje. Olha a diferença. Qual dessas duas Camila... Vou até dar um zoom aqui no meu rosto para você observar bastante os detalhes. Qual dessas Camila te passa mais confiança? É uma Camila que aparece com filtro de borboleta? É uma Camila que aparece de qualquer jeito, com uma camisa de ficar dentro de casa? É essa Camila com essa imagem mais infantilizada ou a Camila que você está vendo hoje? Você percebe que eu não me transformei, eu ainda sou a mesma pessoa, eu ainda tenho um cabelo um pouco mais longo, né? Nessa época era mais longo ainda, hoje em dia um pouco menor. Eu ainda tenho
os meus traços, né? Não fiz nada no rosto, nunca fiz. Mas existe aqui um cuidado maior com a minha imagem. Então, hoje eu uso a minha imagem de forma intencional. Ah, Camila, então significa que você não aparece desarrumada nunca. Significa que para aparecer nos stories eu tenho que estar hiper, ultra, mega arrumada o tempo todo. Não, gente, não. Ontem, por exemplo, eu tava de boa em casa, sentada no sofá, com uma blusa que era uma alcinha mais fina que essa, né? Uma blusa que eu uso assim, de forma mais casual. Tava sem maquiagem, coloquei um filtro e apareci nos stories. Zero problema. Por quê? Porque no grosso do meu trabalho eu já cuido muito da minha imagem, da forma que eu apareço. Entende? Então, eventualmente, eu posso, né? Eu tenho esqueci a palavra agora, mas enfim. Eu tenho aí fugiu a palavra. Enfim. Eu tenho essa permissão, né? Agora, se você só aparece largada, se você só aparece de qualquer jeito, isso é estranho. Porque as pessoas pensam, ué, mas ela não atende? Que horas que ela tá trabalhando? Né? Então, as pessoas precisam ver que você trabalha, que você atende, que você tem sua vida, seu negócio, seu consultório, senão fica uma coisa estranha. E aí, aqui em setembro, começou uma nova fase em que, sendo honesta, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu parei de aparecer em vídeo. Eu acho que foi uma vergonha. Eu acho que eu tava analisando, né, em retrospectiva, eu acho que eu comecei muito empolgada e aí depois comecei a ouvir algumas pessoas, vi que muita gente conhecida estava me seguindo e isso acabou me desmotivando porque eu não queria essas pessoas vendo as minhas coisas, eu não me sentia confortável. E aí eu comecei a passar a só responder caixinha, só responder caixinha, só responder caixinha. E caixinha é legal, é interessante, é uma forma de gerar ali conteúdo. Mas não pode ser só isso, porque senão o story fica monótono, fica chato. E porque se não aparece, você não passa confiança. E aí eu vou chamar atenção para um detalhe engraçado. Olha o horário desse post, gente. 00:30. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Eu não gravava stories se tivesse alguém dentro de casa acordado. Não gravava. Ou seja, eu esperava dar 10 da noite, 11, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, para estar todo mundo dormindo e eu consegui gravar os stories em paz. E eu ainda me escondia, fechava a porta, fechava as portas para ninguém me ver. Então, de fato, eu tinha muita vergonha, muito receio, muito medo do julgamento das pessoas. Inclusive, até hoje, eu confesso que eu não vejo quem vê os meus stories. Não faço a menor ideia, porque eu não deixo minha imaginação fértil ficar pensando um monte de besteira, né? Então, eu posto para quem quer ver. Quem tá vendo significa que escolheu ver. Então, tá tudo certo. E aí, eu simplesmente deixo livre para quem quiser assistir, tá? Meu foco aqui é gerar valor para psicólogos. Se mais alguém quiser ver, não tem problema também. Não vou sair bloqueando, não é esse o caso, certo? E aí, observe aqui que em outubro de 2020, ou seja, 2 meses depois do meu começo, eu já estava aqui. Falta de constância. Nessa época era muito falta de maturidade, de profissionalismo, de entender que isso aqui é um trabalho. E eu quero que você compreenda que produzir stories, gente, precisa ser algo que faz parte do seu trabalho. Assim como você produz conteúdo no feed, parece que tá aberto aqui, mas não tá não, tá? Assim como você produz conteúdo no feed, assim como você precisa preencher um relatório, assim como você precisa relembrar o seu paciente da sessão, mandar o link para ele, estar no digital é o seu trabalho também. Porque, entenda, não adianta você ser uma boa profissional se as pessoas não veem que você é boa, se você não aparece, se você não se mostra. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando você assiste essa live aqui comigo, são 7h10 da noite de uma quarta-feira, você está aqui comigo, tem 40 psicólogas, 42 psicólogas agora me escutando. Você sente, vou até abrir os comentários para ver o que vocês falam, você sente mais vontade de comprar de mim quando você está aqui me ouvindo, quando você vê minha autoridade, quando você vê que eu realmente domino o assunto, quando você se conecta com a minha história, ou menos? Mais ou menos vontade de comprar de mim? Deixa aqui nos comentários para mim que eu quero saber. A lógica é muito simples. No seu Instagram, você vai compartilhar o seu conhecimento para que as pessoas te enxerguem como autoridade e por isso, então, elas te contratam. Quando você aprende a gerar esse desejo pela sessão de terapia, quando você fala dos problemas que essa pessoa enfrenta. Olha o que vocês estão falando aqui.
sinto vontade de comprar, mais vontade, mais, com certeza, mais. Pois é. Então, não tenha pena de entregar conteúdo de valor. Não tenha pena de compartilhar o que você sabe. Por quê? Porque é impossível a pessoa ter no seu perfil do Instagram algo que ela teria em sessão de terapia. Impossível. Da mesma forma que é impossível, você pode consumir 100% do meu conteúdo. Você não vai ter a linha de raciocínio e a ordem cronológica que você tem dentro do posicionamento lucrativo. Então, você pode consumir tudo meu. Ainda assim, vai ter coisa para você aprender. Vai ter assuntos que você precisa trocar com alguém para tirar sua dúvida. Não é? Disse não é. É a mesma coisa com a terapia, certo? Então, se eu estou aqui hoje, se eu produzo conteúdo de forma desinibida, produzo conteúdo no aeroporto, produzo conteúdo em táxi, em Uber, produzo conteúdo na frente das pessoas, apareço em vídeo, hoje em dia, zero problema para mim, já fui entrevistar pessoas aleatórias no shopping, na cara dura, falando: oi, tudo bem? Posso te entrevistar? Rapidinho. E recebendo um monte de não posso, não quero aparecer, não. E eu ia lá, metia a cara, só pra produzir conteúdo pra vocês. Então, hoje isso não é uma questão pra mim, não tenho mais vergonha, não tenho mais isso. E modéstia à parte, eu sei que eu construí uma comunidade muito unida. Quem aqui fica animada para ver os meus stories naquele dia? Ou então quem vai dormir só depois de ter zerado os meus stories? Me conta aqui que eu quero saber. Quem aqui tem essa sensação com os meus stories? Eu tenho isso com algumas pessoas. Eu só vou dormir, não, peraí, que eu tenho que zerar, porque pode sumir e eu não posso perder esse conteúdo porque essa pessoa é muito boa. Peraí, deixa eu assistir. Nem que seja rapidinho, eu dou uma olhada. Muitos de vocês. Olha aqui a Niedia falando, eu fico animada para ver meu conteúdo. Por quê? Porque além do conteúdo técnico, eu gero ali uma identificação, eu mostro alguns pequenos detalhes intencionais do meu dia. A Beca aqui, falando aqui também. E aqui a gente entra no primeiro erro. O primeiro erro que a Fran falou aqui que também, eu quero que você gere isso com os seus seguidores. É possível. Se eu sair de lá até aqui, você também consegue, só confia em mim, tá? E no final eu vou te explicar como é que você vai mudar o seu jogo, certo? Deixa eu fechar aqui os comentários. Então, voltando, né? O seu primeiro erro é ser extremamente técnica o tempo todo nos seus stories. Então, você só produz conteúdo de valor. Beleza. Tem que produzir conteúdo de valor? Tem que produzir conteúdo de valor. Eu produzo muito conteúdo de valor. Só que uma pessoa que só fala de psicologia o tempo todo se torna uma pessoa repetitiva. Parece que não tem vida, parece que ela é só psicóloga. Ela vive, respira, transpira e é a psicóloga. Ela veste a capa de psicóloga todo santo dia. Anota isso. Você tem vestido a sua capa de psicóloga ou você tem sido você? Porque quando você veste a capa de psicóloga, você fica muito mais séria. Deixa eu te contar um segredo, você fica muito mais chata. Não é que psicólogo é chato, é que a pessoa só vê um lado da sua vida. E isso é chato, é monótono, porque ninguém é um só. Eu não sou só psicóloga, eu não sou só estudante de psicologia, eu não sou só marqueteira, eu não sou só uma profissão. Ninguém é. Você não é. Então, mostre outras facetas. O ser humano, eu vi essa analogia uma vez, o ser humano é como se fosse uma cebola, né? Meio duvidável essa analogia, mas vamos pensar que a cebola ela tem várias camadas. É tipo isso, você tem que mostrar outras camadas para você se tornar uma pessoa interessante e não ficar ali, seu nicho, seu nicho, seu nicho, seu nicho, seu nicho, seu nicho. E mais uma vez, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você veja aqui o resultado de uma enquete que eu fiz recentemente nos meus stories, tá? Então eu perguntei assim: Psi, fala a verdade. Se meu conteúdo fosse 100% técnico, todos os dias, todos os posts e stories sobre marketing, sendo uma profissional super distante, fala a verdade, você continuaria me acompanhando assiduamente? A resposta da enquete é a resposta para essa pergunta. 78% das pessoas não teriam vontade de me acompanhar. Por isso que conteúdo técnico, só técnico o tempo todo, não funciona, vai ser chato e as pessoas não vão consumir. Combinado? Lembre que você precisa mesclar. Agora a gente entra no segundo erro,
que é o contrário desse. A gente nunca vai ficar no 8 ou 80. A gente não vai nem só produzir conteúdo técnico, e você também, psi do meu coração, psi querida, ouça bem, você não é uma blogueira. Você não é uma influencer. Eu sei que talvez você goste muito. Eu sei que produzir conteúdo, quando você pega o gosto, você acaba que faz de forma muito natural. Mas entenda uma coisa. Olhe pra mim, ouça com carinho, tá? De alguém que estuda isso há muitos anos e tá no mercado há muito tempo. Postar só vida pessoal não funciona. Não funciona. Por quê? Porque você não vai vender um produto, você não está se associando a uma marca, você não tem um cupom de desconto para divulgar. Você divulga o seu serviço. Então, meu amor, ouça com muito carinho e atenção. Só postar story com o café da manhã não é conteúdo útil. Postar story seu na academia não é conteúdo útil. Postar story seu entrando e saindo de atendimento não gera absolutamente nada no seu paciente de desejo para contratar o seu trabalho. Então, você não precisa postar cada momento da sua rotina, porque te disseram que isso é o que gera conexão. E aí, eu vou abrir os comentários para te fazer uma pergunta. Quando eu contei um pouquinho aqui sobre a minha história, que eu coloquei os prints e que eu te mostrei na prática, você se conectou comigo? Sim ou não? Deixa aqui para mim no chat. Gerou mais identificação? Você pensou, caramba, eu tô no lugar que Camila tá hoje, ou então, poxa, eu já passei por isso, né? Olha que interessante, ela já passou também. Jéssica falou aqui que sim, sentiu identificação comigo. Jé, e todo mundo que tá aqui, quase 50 psis a gente tá chegando. Manda essa live aí pras psis que vocês conhecem e que estão falhando na produção de conteúdo. Manda aí no grupo de amigas, de psi, fala assim, corre pra live que ela tá dando muito conteúdo. Manda pra ela e dá um like aqui pra eu saber que você tá gostando. Vanessa, Lari, Psicomundo, Ana, Cami, minha xará, todo mundo aqui falando que sim. Em algum momento dessa narrativa que eu fiz no começo, eu te mostrei minha rotina de hoje, do dia de hoje, o que é que eu fiz hoje? Eu mostrei alguma coisa sobre mim, assim, sobre a minha rotina? Não mostrei. Mas ainda assim você se identificou. Por quê? Porque rotina, por si só, não gera conexão. Esse é o pulo do gato que ninguém percebe. Só postar rotina não é conexão. O que gera conexão é você trazer significado para o que acontece na sua rotina. Como eu trouxe significado para a minha trajetória. Capite? Ficou claro? Conexão não é igual a só mostrar rotina, sem mais nem menos, tá bom? Terceiro erro que você comete, é bem parecido com esse último, você é a psi porteira. Quem aqui é a psi porteira, gente? Eu falei isso brincando uma vez, e aí esse nome pegou, esse termo pegou, e aí tem gente que dá risada, e tem gente que não gosta que eu chame de psi porteira, mas é real, e eu só dei esse nome porque é o que eu mais vejo vocês fazerem. Já falando aqui que já foi muito, mas agora que é minha aluna não vai mais ser, não é? O que é ser uma psi porteira? É aquela psi que dá bom dia, boa noite e some. É aquela psi que mostra entrando e saindo de atendimentos e some, desaparece. Psi, isso não é gerar valor, isso não é gerar conexão, isso não é gerar desejo, isso não é produzir conteúdo. Isso é você que está se sentindo culpada porque não está produzindo e aí você acha que postar um story dando bom dia ou boa noite é melhor do que não postar nada. Às vezes, é melhor você não postar nada. E no dia seguinte, esperar com calma seus stories zerarem para você produzir algo mais estratégico. Porque quando os stories zeram e você não posta nada, suas visualizações somem. É mais inteligente você fazer isso. Psi, não precisa dar bom dia, boa noite, boa tarde para as pessoas. Não precisa postar entrando e saindo de atendimento todo dia, se isso não tem um contexto. Agora, olha como é diferente. Uma psicóloga, exemplo, tem um nicho de ansiedade. E aí ela acorda com a xícara de café e ela linka sono, ansiedade e excesso de cafeína. Tá feito. A sequência do dia tá feita. A estratégia do dia tá ali, conteúdo de valor. Por exemplo, uma psi que trabalha com o nicho de autoestima. E aí ela tá se arrumando para entrar em atendimento, se maquiando. E aí ela grava um videozinho, uma sequência,
fazendo uma reflexão sobre maquiagem, padrões de beleza e autoestima feminina. Opa, aí tem intencionalidade. Aí tem estratégia no seu story antes de entrar em atendimento. Outro exemplo, você é psicóloga, você está saindo de um atendimento e o atendimento, poxa, foi muito massa. Foi muito massa, você teve um insight, você se emocionou. Por que não pegar o tema que você abordou em sessão e trazer no Instagram? Ai, Camila, você está dizendo para eu compartilhar o que eu falei em sessão com o meu paciente? Você está mandando eu compartilhar a história do meu paciente? Não. Ouça o que eu falei. Eu quero que você pegue somente o tema, você pinça o tema da sessão e produz narrativa sobre ele. Ou então, você está entrando em atendimento, por que não pegar um depoimento de um paciente, postar nos stories e falar um pouquinho sobre como você se sente grata, feliz, satisfeita e etc. com o processo dessa paciente, e aí destrincha um pouquinho lá sobre o que você pensa, o que você sentiu quando leu esse depoimento. Capite? É foto com narrativa, foto da rotina com significado. Ah, Cami, então 100% dos meus stories precisa ter narrativa. Não. Lembra, não precisa ser 8 nem 80. Agora, não dá para postar stories aleatórios sem nenhum contexto. Outro exemplo, academia. Seu nicho é comportamento alimentar, seu nicho é hábitos saudáveis. Ao invés de só postar uma foto sua posando na academia, por que não fazer uma reflexão sobre construção de hábito? Por que não mostrar como é que você era no começo da academia para incentivar essas pessoas? Por que não perguntar quem está na luta para construir um hábito saudável e colocar uma caixinha perguntando qual é a maior dificuldade dela para criar o hábito saudável? Entende? A Águida perguntou assim, como destrinchar, Cami? Águida, como é que você destrincha uma informação? Você basicamente fala sobre ela. Então, exemplo, nessa live eu estou destrinchando os erros que você comete. Eu poderia começar a live assim. Hoje eu vou te mostrar os 6 erros que você comete. O primeiro erro é ser psiporteira. O segundo erro é você virar uma blogueira nos stories. O terceiro erro é você só postar conteúdo técnico. Essa é a live. Beijo, tchau. Eu não estou destrinchando, eu estou citando. Nessa live eu estou destrinchando. Eu estou pegando cada um dos tópicos e estou desenvolvendo sobre. É óbvio que você não vai gastar 50 minutos, 1 hora escrevendo um texto, que é o tempo que eu vou gastar nessa live aqui. Mas você vai fazer um resumo daquilo. Entendeu? Produzir conteúdo nada mais é do que isso. Fazer um resumo do conhecimento que você tem a respeito daquele tema. De forma prática. De uma forma que o público leigo se identifique. Você precisa falar do que a pessoa vive no dia a dia. Quando você está em uma sessão com o seu paciente, você não destrincha com ele as coisas que têm acontecido com ele, no seu perfil você vai destrinchar sobre as dores da sua audiência, tá? Você, minha aluna, você sabe como definir essas dores, como descobrir essas dores, como definir essas dores e como produzir conteúdo sobre essas dores, tá? Se não sabe é porque não está assistindo o método e aí eu vou puxar sua orelha. Próximo erro que você está cometendo. Você posta pra caramba, você tá lá constante, você tá lá se esforçando, você tá lá dando o seu melhor, só que você acha que as pessoas têm obrigação de interagir com você, do nada. Tipo assim, sem contexto nenhum, sem você ter incentivado essa interação, sem você ter propiciado essa interação, sem que você tenha interagido com essas pessoas. Então você acha que só o fato de você estar produzindo é motivo para todo mundo te responder. E isso não é verdade. Se você produz stories assim, de forma, como é que eu posso dizer? Se você produz ali e você está em um monólogo, de fato, você não vai ter engajamento, você não vai ter interação, você não vai ter nada disso. Porque você não pediu, entende? Nessa live, eu comecei falando, eu fechei os comentários, porque eu queria que você focasse aqui em mim. E, em alguns momentos pontuais, eu abri aqui os comentários. Foi quando eu te perguntei. Quando eu te perguntei, você responde. Você tem perguntado alguma coisa nos seus stories? Ou você só fala?
e não ouve o seu público. Faz o seguinte, observa os meus stories do dia de hoje, não agora, depois que você sair dessa live. Observa os meus stories de hoje e observa os meus stories de amanhã, que eu ainda vou postar. Veja quantas vezes eu peço a sua opinião. Veja quantas vezes eu coloco um sticker ou uma enquete para te ouvir. Veja quantas vezes eu peço para você me responder alguma coisa no direct. Veja quantas vezes eu coloco uma caixinha, respondo e eu peço a opinião de quem está lendo. Ou eu coloco mais um sticker. Ou eu destrincho. Ou quando eu pego um print do meu direct e coloco lá nos stories para você ver o movimento, o que é que as pessoas estão falando. Isso tudo é ser intencional nos stories. 90% do que eu posto é intencional. Tem uns 10% lá que não tem nenhuma intenção. Tipo o story hoje do suco verde. Não tinha intenção nenhuma, eu queria mostrar para vocês. Só isso. Mas, de resto, é intencionalidade. Então, não viva em um monólogo. Pergunte para o seu público. Pergunte, fulana, ei, vocês aí, vocês, minha audiência, vocês que são ansiosas, vocês que são inseguras, vocês que estão com dificuldade no relacionamento, me contem como é que é isso para você. Me conta, você já está fazendo isso aqui? Responde aqui para mim no direct. Marca aqui para mim, volta aqui para mim nessa enquete. O único cuidado que você tem que ter é para não ter um excesso de enquetes e stickers e ficar uma coisa falsa. Não pode ser falso. Tem que ser uma coisa honesta, genuína, de que você realmente quer ouvir a opinião da pessoa. E que com base na opinião dela você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje eu falei que essa live ia acontecer às 7 horas da noite e eu pedi que a minha audiência me enviasse dúvidas e dificuldades que elas têm a respeito dos stories. Eu abri todos os directs e eu montei o roteiro dessa live. Por que você tem vontade de responder? Vou abrir os comentários para vocês me contarem aqui. Por que você não ignorou esse story em que eu pedi para que você me contasse sua dificuldade? Por que você me mandou lá no direct? Ou por que você viu e teve vontade de me responder? Me conta aqui no chat, para eu ver se vocês estão ligadas na linha de raciocínio. Porque vocês vão ter um benefício. Nanda falou aqui, porque eu me sinto ouvida, de fato. Você se sente importante. Você sabe que eu tenho 52 mil seguidores, que a minha conta hoje alcança mais de 2 milhões de pessoas mensalmente, mas você sabe que eu tô te ouvindo. Nanda sabe que eu vi a mensagem dela. Vanessa sabe que a dor dela estaria aqui hoje. A Lari respondeu porque é uma dificuldade dela e ela queria esse auxílio. Ou seja, você não respondeu porque você gosta de mim ou porque você me acha legal, bonita, gente boa e porque você quis me dar engajamento. É o contrário. Você me respondeu porque você seria beneficiada. E não tem nenhum problema nisso. Eu tô aqui para servir vocês, servir minha audiência e minhas alunas. É isso que você tem que fazer no seu perfil. É isso. Você tem que ouvir a sua audiência, você tem que perguntar, você tem que incentivar a interação e você tem que mostrar que se ela te responder, ela será beneficiada. E aí você constrói uma audiência que sempre te responde, que é muito fiel e que tá ali com você, assim como vocês estão comigo nessa live, interagindo, trocando e prestando atenção, que é o mais incrível. Você não está fazendo qualquer outra coisa e está dispersa. Você está ouvindo, você está prestando atenção. E isso, para mim, não tem preço. Isso é construir uma audiência fiel e engajada. E eu quero que você construa ela também. Ok? Próximo erro. Você só faz um tipo de story. Você ou só aparece em vídeo ou só aparece em texto. E se você só aparece em vídeo, você só capta aquelas pessoas que assistem vídeo, que gostam de vídeo. E se você só faz texto, você perde a oportunidade de construir a sua autoridade e de se comunicar com aquelas pessoas que gostam de consumir de outra forma. Então, mescle. Nos dias que você tiver muito corrida, beleza, não precisa aparecer em vídeo. Ou melhor, tem dias que eu tô corrida e eu acho mais fácil aparecer em vídeo do que não. Por exemplo, eu tô muito corrida, eu não vou ter tempo para escrever um monte de textão, mas eu tô presa em um engarrafamento.
Eu posso pegar, gravar uma série de stories, postar e já foi. Bati ali a meta do dia. De forma estratégica, né? Não adianta só bater a meta pela meta. Ou então, eu estou em um dia corrido e eu estou em um consultório médico. Eu não tenho como pegar a câmera no meio de um consultório, né? Vai ser deselegante pegar o celular e começar a gravar. Então, respondo por texto. Então, não é a sua rotina que tem que se moldar para você começar a produzir stories. Quem faz isso está errando. Quem faz isso não vai conseguir manter a constância. Quem faz isso vai fracassar na constância dos stories. Isso é fato. Porque, por favor, gente, nenhum adulto funcional, nenhum adulto que trabalha, que tem conta para pagar, que tem casa para cuidar, família, filho para criar, vai mudar a rotina inteirinha para postar um misery story. Isso não existe, ninguém faz isso. Quem faz, provavelmente não está constante. Então, o ponto-chave aqui é o ponto-chave é os stories se adaptarem à sua rotina. Então, se for um dia que você tá em casa, você tá de bobeira, você tá de pijama, não tá afim de se maquiar, não tá afim de aparecer arrumada e também não tá afim de aparecer desse jeito. Texto. Ah, é um dia dinâmico, é um dia que você vai estar na rua, mas é um dia que você vai ter tempo, você vai poder gravar. Vídeo. Ou então, em alguns dias, você vai mesclar esses dois tipos de formato. E você também precisa entender no que é que você é boa. Eu, por exemplo, não me considero a melhor do mundo na escrita. Eu adoro dar aula. Eu prefiro 1 milhão de vezes dar uma aula de 2 horas, 3 horas de duração do que escrever um e-book, um textão. Então, foque também naquilo que é uma habilidade para você. Certo? O último erro. Um grave erro, e eu vou te contar ele contando uma história de uma aluna minha de consultoria. Obviamente não vou expor nomes, mas é uma aluna super querida, uma aluna que fez o processo de consultoria comigo. Foi uma aluna que encerrou esse processo essa semana e em determinado momento da nossa consultoria, eu entrei no perfil dela, porque na consultoria eu faço análise de perfil, e ela tinha postado um único story naquele dia. Esse story era um repost de um post que ela tinha postado no feed. E aí eu abri aquele story com ela no nosso encontro, e aí eu perguntei assim, fulana, vamos dizer que o nome dela é... Eu já ia falar o nome dela real sem querer. Vamos dizer que o nome dela é Lúcia. Eu falei assim, Lu, olha pra mim. Você acha que esse story foi estratégico? E aí, em primeiro lugar, ela respondeu que sim. Ela respondeu sim. Eu acho que foi estratégico porque eu pensei nele antes de postar. Aí eu falei, tá. Eu pensando comigo mesma, eu vou ter que fazer alguma analogia pra ela entender que isso aqui não tá estratégico. Como é que eu vou fazer isso? Beleza. Eu falei assim, Lu, digamos que você esteja com um problema de saúde, você está com um problema no coração, você precisa frequentar um cardiologista. Você tem várias opções de cardiologista que te indicaram e todos eles têm Instagram. E você vai decidir com base no Instagram. Se você entrar num perfil de um cardiologista e você vê ele repostando um post que ele fez no feed, sem nenhum contexto, um único story naquele dia, isso vai te deixar mais próxima ou mais distante de contratar ele como o seu cardiologista? Ela parou, pensou e falou, nenhum nem outro. Eu não vou deixar de contratar por isso, mas também não vou contratar. Eu perguntei, então você está concordando comigo que um único story, um único repost não é suficiente para gerar valor para a consulta? Aí ela, é verdade, não tinha pensado nisso. Aí eu falei, quem entra nos seus stories hoje, a pessoa que não te conhece, não sabe o que você faz, ela caiu de paraquedas aqui, ela entende o que você está querendo dizer com esse post, com esse repost aleatório? Não, tá aleatório. Eu falei, pois é, essa pessoa, ela te percebe como autoridade e referência no seu nicho porque você fez um único repost sem contexto nos seus stories? Aí ela, não. Eu falei, pois é, quando eu entro no seu story, não tem uma linha de raciocínio, não tem uma lógica por trás, não tem início, meio e fim. É um repost puro que não me gera nada. Aí ela, Cami, eu posto algumas frases. Eu gosto de frase, eu estou sempre postando frase no story. Aí eu falei, Lu, nome fictício, Lu, vamos lá, vamos seguir para o exemplo do médico. Você ouvir um médico citando uma frase te faz pagar R$500 numa consulta com ele? Aí ela falou, não, de jeito nenhum.
Não é uma frase que vai me fazer pagar esse valor. O cara tem que ser muito bom. Eu falei, bingo. Bingo. É isso. Ninguém vai te contratar ou vai sentir que você é autoridade por conta de uma frase. Gente, frase as pessoas acham no Google. Frase é algo que minha avó me manda de bom dia no WhatsApp. Frase é algo que não me diz nada. O Google tá cheio de frase, o Pinterest tá cheio de frase. Tem um monte de Instagram de texto que posta um monte de frase todo dia. E daí? E Kiko? Quem aqui conhece esse ditado? E Kiko? E daí? Isso não te faz autoridade, isso não te faz referência, isso não faz as pessoas gostarem mais ou menos de você. Isso só vai te fazer parecer talvez uma tiazona. Ah, Camila, então você tá dizendo que eu nunca mais vou poder postar uma frase na minha vida. Eu amei a frase, queria falar sobre a frase e não posso. Pode. Lembra? Nem 8, nem 80. A questão é que uma frase sem contexto não é ser estratégica. Quando você pega uma frase e destrincha ela e produz conteúdo em cima dela, aí beleza. Ou quando eventualmente você traz uma frase ali que você gostou, que tem a ver com o seu nicho, aí tá tudo bem, se for algo assim raro, né, esporádico. Então, cuidado com essa falta de contexto. Você precisa trazer uma linha de raciocínio nos seus stories, precisa ter um contexto ali, né? Do porquê você está trazendo essa frase, do que é interessante nessa frase, de qual é a reflexão que você faz acerca dessa frase. E lembre, você produz o seu conteúdo para que você seja reconhecida como autoridade. Então, evite ficar repostando posts de outras pessoas. Evite ficar repostando frases e coisas de outros perfis, porque esse não é o intuito. Se fosse no seu perfil pessoal, beleza, até que você poderia pensar em reposts, porque no seu perfil pessoal você faz o que você quiser. Mas, pensando em estratégia no digital, nos stories, você precisa ser mais intencional. Você precisa ter um motivo pelo qual você faz o que você faz e você precisa gerar valor na vida da pessoa, porque é assim que ela vai contratar o seu serviço. Da mesma forma que eu fiz a pergunta aqui. Assistir uma live minha te deixa mais perto ou mais longe de comprar de mim? Todo mundo respondeu mais perto. Então, se você está aqui, se você é aquela psicóloga que está se sentindo ignorada, você sente que está falando com os fantasmas, você sente que está falando com as paredes, ninguém te responde, você não tem engajamento, você não sabe destrinchar esses temas, você não faz ideia de como construir uma narrativa e uma linha de raciocínio coerente que gere valor para a sua audiência, no dia 30/11, eu vou fazer uma aula, um workshop ao vivo sobre stories que engajam. O nome é Workshop Stories Engajados. Eu vou te ensinar todo o passo a passo que eu, Camila, aplico dentro do meu perfil do Instagram para gerar isso que vocês viram aqui, que é uma comunidade fiel, unida, que está presente nas minhas lives. Batemos mais de 60 psis aqui comigo ao vivo. Pessoas que não me ignoram, muitas respostas no direct, ao ponto de eu não dar conta de tudo, ao ponto de eu ter uma equipe comigo e a minha equipe também não dá conta de zerar todos os directs, né? No caso, eu que respondo todos, mas as meninas fazem uma limpa e me enviam para que eu possa responder. Então, já tá difícil agora. A gente quer contratar a gente está no processo, né, seletivo de contratar uma nova pessoa para o time para dar conta disso, para dar conta desse engajamento de vocês. E modéstia à parte, isso não é aleatório, gente. Não é aleatório, porque eu sei que nessa época aqui eu cometia muitos erros que hoje eu não cometo mais. Eu sei que nessa época aqui que eu aparecia desse jeito, eu não sabia o que eu estava fazendo. E hoje eu sei o que eu estou fazendo. Hoje eu sou muito segura daquilo que eu faço aqui no digital, daquilo que eu produzo nos meus stories. Como eu falei, 90% do meu conteúdo, ele é estratégico, é intencional e tem aqueles 10% que eu posto realmente porque eu gostei, porque eu achei engraçado, porque eu tô afim e faz parte. Mas você precisa, se você quer captar pacientes aqui, se você quer realmente gerar valor para essas pessoas, de estratégia. Aí eu te pergunto, do seu jeito tá funcionando? Eu sei que você tá tentando de forma intuitiva. Eu sei que você tá tentando, vou ver aqui no que dá. Eu não preciso de um curso, eu não preciso de um workshop, eu não preciso de ninguém me ensinando a fazer story. É óbvio. Aí eu te pergunto, tá dando certo? Você tá satisfeita? Se você me disser assim, Cami, eu tô ótima nos stories, eu não preciso de ajuda nenhuma.
tá incrível, tá fenomenal, eu tô arrasando, não tenho nem tempo de responder essa galera. Aí eu vou falar, beijo, pode sair dessa live. Agora, se você me fala assim, Cami, não tá muito legal. Sabe o que é, Cami? Eu tento, posto uma coisa ou outra, mas não tem engajamento, essa galera não responde, tá todo mundo parecendo que tá morto, tudo parado. Você precisa estar nesse workshop. Se para receber o convite desse workshop, todas as informações sobre a data, o horário, o que você vai aprender, como é que você vai sair desse workshop, comenta aqui na live eu quero, e se você estiver assistindo gravada, comenta também eu quero, que eu vou mandar o link pelos stories, certo? Esse workshop, ele não vai ser gratuito. Por que, Cami, não vai ser gratuito? Porque é um conhecimento que eu adquiri mais em 5 anos de jornada, então eu preciso que ele seja valorizado, porque as pessoas não valorizam aquilo que é de graça, e principalmente porque eu quero que você se comprometa. O valor desse workshop, ele é simbólico, gente, ele é ínfimo, certo? Então é o valor de R$147. Se você divide isso em 12 vezes, dá menos de R$15 por mês. Por favor, né, gente? R$15 por mês é essa caneta aqui. R$15 é uma água que você compra no shopping, não tenho nem o que comparar. Hoje em dia, quase nada é R$15. Mas, enfim, é uma coxinha que você compra, um pastel que você compra, um caldo de cana, né? É menos do que uma bijuteria que você compra aí no comércio da sua cidade. Então, estejam comigo. Esse workshop ele vai acontecer ao vivo no dia 30/11 e vocês vão ver que ele é 100% prático, tá? Eu vou literalmente, pegar print de vários dias que eu postei nos meus stories, né, recentemente, e vou mostrar, olha, o sentido de eu ter falado isso é esse aqui, o motivo de eu ter explicado isso aqui é esse, eu postei isso aqui por esse motivo, olha, essa aqui foi minha intenção com esse story. E aí eu vou te explicar como é que eu, Camila, construí a base da minha estratégia nos stories. E hoje em dia, se você me perguntar, eu faço 100% no freestyle. O que é que significa isso? Eu não fico lendo anotação para fazer story. Eu não preciso perder muito tempo fazendo. Eu consigo matar os meus stories do dia em 50, 40 minutos, às vezes muito menos do que isso, né? No máximo 50 minutos que eu tiro ali para responder quando eu respondo caixinhas mais longas, de forma mais densa. Entende? Então hoje eu faço no freestyle porque para mim ficou fácil. Eu faço há tantos anos, construí essa base do conhecimento, tive tanta experiência, tanta prática, que ficou simples. E como eu mostrei a minha história, é possível ficar simples para você também. Você só precisa querer e precisa acreditar que é possível. Se você não quer e se você não acredita que é possível, o workshop não é para você. Agora, se você quer construir stories que são acima da média, que fogem da média das psicólogas, que honestamente, né, assim, sinceramente, sem querer ofender ninguém, é uma média baixa de stories com má qualidade, com falta de cuidado, com pouca intencionalidade, com pouca estratégia, você tem que estar no workshop. Então manda para mim aqui, eu quero, para você receber o link, as informações, o que é que você vai aprender, a data, tudo direitinho no seu direct. E se você está assistindo gravada, comenta aqui, eu quero, que eu quero muito ter vocês comigo. Essa é a sua chance de se tornar minha aluna, aprender comigo, entender um pouquinho mais sobre minha estratégia. Vai ser bem legal. E no final a gente vai ter também um momento de tira dúvidas. Então você pode me contar sobre as suas dificuldades, eu vou te direcionar, eu vou te guiar, eu vou te mostrar ali o passo a passo do que é que você deve fazer e dos erros que você está cometendo. E um bônus especial é que nesse dia eu vou escolher 10 pessoas para fazer análise dos stories do dia, do que a pessoa postou naquele dia. Então você pode ser uma dessas escolhidas, então esteja presente comigo ao vivo, que vai ser bem legal. Eu tô bem animada, tá? A Jé perguntou aqui se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado, vocês têm acesso de 1 ano, tá? É muito tempo para ver, o workshop vai durar o quê? 2, 3 horas no máximo, então dá para você ver, rever, fazer atividade, etc. Eu vou passar também um plano de ação prático para vocês, então não é só a teoria, é realmente mão na massa. Quem é minha aluna sabe que eu entrego mão na massa, certo? Psis, tem muitas psis aqui mandando eu quero. Nanda, Jéssica, Érica, Márcia,
Pati, Ju, Lari, Pati. Tem muita FC mandando eu quero aqui, não dá pra ler o nome de todo mundo, mas vai ser muito incrível. Venham comigo que eu tenho 100% de certeza que vocês não vão se arrepender. E esse valor, gente, é ridículo. Ínfimo, ínfimo, ínfimo. É um valor representativo só para você se comprometer, estar presente comigo e realmente aplicar. Em pouquíssimo tempo, em uma semana você já vai estar tendo resultado nos seus stories e já vai estar conseguindo observar a diferença, tá bom? Beijo pra vocês, bom finalzinho de feriado, espero vocês dia 30/11. Manda aqui, eu quero, nos comentários dessa live que eu tô te esperando. Beijão!